Boa tarde a todos. Boa tarde. Na semana passada não deu tempo de nós terminarmos a chave que tínhamos colocado aqui e combinamos que continuaríamos hoje para terminar. Eu vou pedir licença aos irmãos para ler no Evangelho a mesma citação da semana passada, até mesmo porque eu saí daqui me sentindo devendo um dos vieses que nós deveríamos ter dado mais atenção para ele e não demos. Então eu vou aproveitar, fazer a leitura, fazer uma colocação dentro deste olhar que está aqui e terminaremos a nossa chave. E a leitura da semana passada está na Bíblia Sagrada, é uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 21, e vai do versículo 15 ao 19. Tendo eles jantado, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhes Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe Jesus outra vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Respondeu-lhes Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhes Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque ele lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Primeiro, vamos ver o que quer dizer essa palavra apacenta. Chutando, apaziguar? Apaziguar não apenas isso lá na origem, que eu fui buscar o apacenta da época, né? Não apenas no sentido que quando fala em apaziguar hoje, vem logo à nossa mente, que como a gente vive muito sob o influxo do conceito de apaziguamento ser voltado para a violência, a Nájila está irascível e essa senhora vem apacentá-la. O apacentar aí é acalmar, mas é mais do que acalmar. É o sentido de traga às minhas ovelhas o que elas necessitam para estarem bem. É a paz interior, é um equilíbrio interno que se revela fazendo com que o externo esteja bem e um atendimento externo para permitir que o interno esteja bem. Trazer o bem às pessoas, atendê-las em suas necessidades específicas, que era bem o que Cristo, e que continua sendo. A gente percebe que todos aqueles que realmente se agarram a Cristo nas suas necessidades específicas, e a gente vai vendo que elas realmente são atendidas. Ele traz essa característica de atender as pessoas nas suas necessidades específicas. E o apacentar aí que ele coloca para Pedro, quando ele outorga a Pedro essa grande missão de continuar o trabalho dele, de liderar os 12 discípulos,
de cuidar não só deles. Tem uma outra parte no Evangelho de João mesmo, em que ele outorga a Pedro o dever de continuar fazendo a união entre os 12 apóstolos, fazendo com que o grupo permaneça unido, mesmo diante das intempéries que viriam e das convulsões que viriam. E esse apacentar é isso. E que ele nos delega isso. Né? E vê que ele é, nas duas primeiras orientações, não é nem orientação, nas duas primeiras colocações a Pedro, ele diz os meus cordeiros. E na terceira ele diz as minhas ovelhas. Ele já generaliza mais, ele já abre para todos. E nos faz herdeiros da cultura de, na medida do nosso possível máximo, atender às pessoas não dentro do que nós imaginamos que seria o nosso dever. É nas necessidades delas. Porque se for dentro apenas do que nós imaginamos ser o nosso dever, e vivendo numa sociedade extremamente plural, e por ser plural e cada um sendo único, isso significa que nós vivemos com pessoas onde cada uma apresenta um perfil que não é o nosso. E nós ainda temos a característica de sonhar com perfis muito próximos do nosso. Isso tira de nós a capacidade de sermos reais exercitantes de processos missionários. Porque às vezes nós vamos até um momento e é como se depois nós recuássemos e quase colocássemos aquela criatura no limbo. E a orientação dele não é essa, é vá ao encontro das necessidades específicas de cada um e se esforce por atender. Até onde perceberes que estás se colocando em perigo de não exercer a sua real identidade. E nós trazemos esse perigo em nós. Eu começo ali num trabalho com esse rapaz, estou indo, até um momento em que não consigo manter a minha identidade. Eu comecei a derivar para as fragilidades dele. Aquilo que seria para eu atender no sentido missionário, de fazer semeaduras, para ele deixar de ser aquilo, eu estou começando a ser conivente ou às vezes até parceira. E é aí que Cristo nos orienta a afastar fisicamente. No Evangelho de Mateus, ele diz: sabeis até onde podeis ir, e sabeis até a hora de permanecer, e tereis sempre a porta para sair. Ele é muito incisivo, né? Não fica com meias palavras e nem nos agrados, não. Sabeis até onde podeis ir, sabeis até a hora de permanecer, e tereis sempre a porta aberta para sair. E nessa posição de Cristo, de atender em necessidades específicas, se a gente vai lendo em outras partes do Evangelho, a gente vai encontrando, por exemplo, em João mesmo, que está o atendimento da filha de Jairo, que ele é um príncipe da sinagoga e faz parte do grupo que é contrário a ele. Mas serve que a filha de Jairo está muito mal à morte e vão atrás de Cristo. E ele prontamente vem. Está ele pregando lá numa multidão enorme e com dificuldade de andar. A multidão, quando ele sai para ir à casa de Jairo, a multidão inteira vai junto, aquela turba atrapalhando ele andar e ele andando ligeiro. E tentando andar ligeiro,
e a multidão atrapalhando, ele afasta a multidão, abre o caminho e vai. No meio do caminho, ele vem alguém de encontro e diz, não precisa mais ir, a moça morreu. Ele olha e diz, vamos, e segue. Com quem estava ali, ele vai. Quando ele entra na porta, quando chega na porta, ele impõe para a multidão, só pode entrar. Aí ele está com 3 apóstolos, não me engano, um é Pedro, André e o outro não me lembro. E entram os 3 apóstolos, o pai e a mãe da moça. Se impõe para a multidão, todo mundo fica fora, ele entra, fecha a porta e diz para eles, ela não está morta, ela está dormindo. Aí olha para a moça, faz os atendimentos que ele fazia, em geral ele impostava a mão, energizava a pessoa, a moça abre os olhos, se levanta e ele diz, dê-lhe comida. E não é nada místico também, né? Devia ter passado dias passando mal, nisso não comeu, nisso ficou desnutrida. Ele manda dar comida, depois manda dar água, dele água e vai embora. A necessidade é essa eu vou fazer. Não importa que ele seja meu amigo. Não importa que ele esteja me defendendo ou me acusando. Que ele faça parte do grupo de acusadores. Tem uma outra no Evangelho de Lucas, que é um cobrador de impostos. Não me lembro que agora o nome dele sumiu, mas eu vou lembrar e eu falo para vocês depois. Estevão, né? Não é Estevão. Não, é um que é baixinho. Pequenininho. Zaqueu é um cobrador de impostos. O problema da corrupção na terra não é de agora. Já era tido como corrupto, era tido como o pior dos elementos. É tido pela comunidade local como a pessoa que Cristo menos deveria se aproximar. E vai na multidão, isso é para mostrar esse apacenta, né? Está indo ele na multidão, ele fazendo a pregação e a multidão. Zaqueu, que era baixinho, sobe num topo para ficar mais alto para ver Cristo. Está ele lá miudinho, em cima do topo, olhando Cristo de cima do cepo de madeira. Cristo olha para ele e diz, desça daí, vá preparar sua casa, porque eu vou dormir lá hoje. Imagina a comoção que é uma situação dessa. Ele enfrenta. Desça, vá preparar sua casa, eu vou dormir lá hoje. Prepare comida que eu vou comer. O homem vai, prepara a casa e ele vai e dorme. E suporta depois os desdobramentos. Mas aí vem a parte seguinte. Era uma pessoa que já estava em conflito, né? Tinha entrado para o balaio da corrupção, não estava satisfeito, já queria sair. Cristo certamente leu nele a vontade de sair, a não convicção de participar do balaio da corrupção mais. Quer se alinhar? Ah, você quer mesmo se alinhar? Conte comigo, eu vou passar a noite lá na sua casa. Vamos conversar. Vou te ajudar a fazer o seu pulo. Eu vou te ajudar a fazer o seu salto. E nisso é que é o apacenta dele. Que nós haveremos de estar cada vez mais com coragem para fazer. Com bondade em nossos corações. Com a base que nós trazemos, se nós olharmos para as necessidades, com efetivamente o olhar do amor que já construímos, da bondade que já construímos, da solidariedade que já construímos, nós temos condições de movimentar em nós forças e processos de comunicação com nossos orientadores espirituais, no sentido do bem,
que nos permitam fazer o que devemos fazer. É o olhar para frente. É o que os Espíritos estão trabalhando conosco, do segundo olhar. Conseguir fazer o segundo olhar, que é sempre o olhar novo. É o novo. Porque a cultura materialista, ela sempre nos orienta a fazer olhar para trás. A suscitar registros ruins para ilustrar nossa caminhada. Não o olhar para trás no sentido positivo, que nós trazemos um acervo, graças a Deus, em condições de ser consultado, para ser o que não devemos fazer. É o nosso orientador. É o que não devo fazer. E às vezes, nós que trazemos essa beleza de um acervo completo de todas as nossas experiências e de todas as nossas sínteses, nós acabamos por utilizar o contrário na hora que teríamos que apacentar. Primeiro apacentar as inúmeras ovelhas que nós somos. Porque nesse apacentar aí, o primeiro na fila somos nós. Por que somos nós? Nós trazemos uma identidade ligada à sobriedade. Nós trazemos uma identidade ligada ao amor. Nós trazemos identidade ligada à caridade. Nós trazemos ligada à bondade. Nós trazemos ligada à fraternidade. Mas também nós trazemos registros de quando nós éramos muito ainda pobres nesses sentidos, desses caracteres. E está tudo aqui. No momento em que nós temos que apacentar, nós temos que buscar o máximo que já alcançamos. Ah, não, qual é a bondade que eu sou capaz de fazer? Qual é o máximo de bondade? Qual é o máximo de espírito de trabalho que eu sou capaz de acessar em mim para fazer isso que é necessário fazer agora para atender essa pessoa? Nós vamos ter que buscar no que temos de melhor. É o máximo. Porque é pelo máximo que nós realmente apacentaremos os necessitados. E o primeiro necessitado somos nós. Olhar para nós mesmos e dizer, Nádia, o que de melhor você pode fazer por você para sair dessa besteira? O que você tem para oferecer para você mesma para sair dessa angústia, para sair dessa tristeza, para administrar isso, para viver aquilo? Vai ter que viver. Isto aí você vai ter que viver. Não há como não viver. Não há como não viver, qual é a melhor maneira? É o apacentar-se a si mesmo. Só assim a gente vai conseguir, essa força para poder... Para fazer com o próximo. Se não for com a gente... Não vai com o próximo. E como na nossa cultura, inclusive religiosa, foi se trabalhando muito, fazer pelo outro, fazer pelo outro, fazer pelo outro, e não se colocou a necessidade de, em primeiro lugar, fazer a nós mesmos. Para sermos pessoas em condições, não é fazer a nós mesmos de forma egoísta, viu gente? Não é isso. É sermos pessoas em condições de efetivamente fazer pelo outro. Senão nós também passaríamos a constituir uma sociedade de gente piegas, que está sempre dizendo que eu fico só pensando no outro e não cuido de mim. Provavelmente alguém já escutou isso. Quem trabalha em gabinete escuta isso muito. É porque eu só penso no outro e não cuido de mim. Não, você não cuidou de você, porque você não fez o olhar para cuidar de você. E saiba que você não cuidou do outro também. Porque quando nós não dizemos sim a nós mesmos e não a nós mesmos, dizer sim com convicção, não com convicção,
nós fazemos muito mal esse exercício com relação aos outros. Somos capazes de abrir a torneira para o que nós temos de mais sagrado, que são nossos filhos, quando não poderíamos abrir. Somos capazes de dizer sim para nossos companheiros, quando não poderíamos dizer sim. E também seremos capazes de dizer não, quando não poderíamos dizer não. E não sermos apacentadores. Porque o apacentador, ele entra aqui, na chave que começamos a semana passada. Primeiro, aqui nós já trabalhamos, mas vou passar, fazer uma revisão rápida, porque às vezes alguém aí não veio na semana passada. Né? A gente, a semana passada, trabalhou, foi o amas o bastante, que está dentro desse evangelho de João, que é: amas o bastante para apacentar as minhas ovelhas na hora que eu sair, eu estou prestes a ser crucificado. No capítulo anterior, nos versículos anteriores, aliás, no mesmo capítulo, ele fala dessas previsões que ele já fazia, de que estava para ser crucificado, essa coisa toda. Então, Pedro, amas o bastante para apacentar as minhas ovelhas na minha saída, após a minha saída física daqui da terra? Continuarei convosco, mas preciso dos médicos encarnados. Eu não estarei aqui fisicamente para materialmente atender as pessoas. E estarei espiritualmente com os médiuns encarnados que fizerem a convicção de apacentar as minhas ovelhas. Mas para isso, para nós sermos essa proposta que ele nos coloca, a primeira coisa, enxergar o nosso cotidiano como a nossa lide missionária principal. Porque se é o cotidiano, e se o cotidiano é que é o nosso dia a dia, é com o que nós nos ocupamos o tempo todo, é a nossa principal proposta missionária. E primeiro é que é onde fatalmente nós nos expressaremos. Quem sabe eu nunca me expresse num castelo. Quem sabe eu nunca mais venha a me expressar num salão de baile. Quem sabe eu passe pela terra, e quem sabe até algum dos senhores passe por essa encarnação aqui na terra, sem recebermos uma homenagem pública de grande vulto. Ah, vamos no evento, a Nádia vai ser premiada. Passar por isso aqui sem viver esse momento. Agora, uma coisa é certa, que vou ter todos os dias a oportunidade de apacentar um que precisa de uma orientação aqui, que precisa de um prato de comida ali, que precisa dormir na minha casa para fazer uma prova no dia seguinte acolá, e etc, e etc. Que preciso estar ao lado de um colega de trabalho dificílimo e que nós temos que estar ali. Que estaremos ao lado de um colega de trabalho que entrou, mas que pensa no salário, mas não em produção. E fazer a compensação, recebo um salário pequeno, mas eu tenho que apresentar um trabalho, eu tenho que oferecer um retorno à humanidade que está me pagando. Essas possibilidades estão aí, servidas através do nosso cotidiano. Não buscarmos missões, eu não sei qual é a minha missão. Nossa missão é o nosso cotidiano. E vamos fazendo, que a missão maior vai aparecendo. E não vai também aparecer, quem sabe, na forma de pessoas muito especiais. Não, são os irmãos de sangue. São as meninas que eles escolhem para casar, os meninos que as meninas escolhem para casar. São os filhos que vão nascendo, estão ali naturalmente acontecendo. É uma mina onde a água vai brotando e nós vamos acompanhando aquele curso. E a cada hora nós temos que cuidar de um pedacinho do curso daquele rio.
num processo muito natural. Na medida que nós vamos vendo, nesse cotidiano, nossas lides missionárias, nós vamos e que nós abraçamos como causa o nosso cotidiano, nós vamos percebendo que nós servimos a Deus servindo ao próximo. Que não precisa sair também buscando como servir a Deus. E que o próximo pode ser um pé de acerola. Vai ter momento que é um pocinho d'água que nós vamos ter que limpar. Vai ter momento que é limpar a casa para que ela tenha condições de vida. Estamos servindo ao próximo. Não buscarmos serviços muito especiais. E na medida que vamos fazendo naturalmente e naturalmente bem, os muito simples e muito cotidianos, naturalmente os desdobramentos desse trabalho nos levarão a processos missionários de maior vulto. E ali estaremos prontos porque nos treinamos tanto no mais simples que quando vier o mais complexo, a gente vai abraçar, busca ajuda aqui, busca ali, vai aqui, vai acolá e vai acontecendo. Na medida que nós vamos servindo, não tem como servir sem se vincular afetivamente a quem nós nos servimos. Do pé de acerola à minhoca, nós nos vincularemos e descobriremos o que é o amor. E descobriremos o que é amar a Deus através dos seres. Porque ele é um amor intenso, ele é puro. Nunca sem crise. Nessa faixa evolucionária que vivemos aqui, dizer assim, o amor é uma coisa plena que nunca nos gera questionamento, não gera crise, porque se gerar não é amor. Ah, se for esperar o que não traz, o que não nos faz sacudir na indagação, provavelmente nós desencarnaremos sem viver o amor. É o contrário. Isso é igual doar. Ah, quem doa por amor não é sacrifício. Doar sem amor não é sacrifício. É que não é sacrifício. Ah, esse copo não serve mais na minha casa. Ó, leva para você. Não, isso não é amor. Eu estou querendo me livrar do copo. Agora, ter esse copo como o mais bonito da minha casa. O que eu sirvo água para minha visita mais ilustre. Está lá. E ela chegar e me dizer, eu não tenho um copo na minha casa. E eu dizer, eu tenho os meus requeijão para beber água, já que eu vou dar um para ela mesma, vou dar esse. Põe um de requeijão aqui e vou ser feliz igual. Aí já há algum mérito, eu estou abrindo mão do melhor. Vamos dar um outro exemplo de amar, doar por amor com sacrifício. Você tem lá um único dia da semana para, de certa forma, reciclar. É o domingo. É nesse dia que recicla. Recicla até a varreção da casa. Recicla também o preparo do almoço. Faz um almoço melhorzinho, com o seu tempero, com o seu coisa, com sua família. Mas alguém precisa muito, você vai fazer um passe. E ele é lá não sei onde. Não, se almoçar, se vier, se for ter almoço, no figurinho de domingo, esse passe vai ser sacrificado. Não, eu vou sacrificar o almoço e vou fazer o passe. Mas quem não trabalha no passe, uma visita. Não, se for família vir almoçar, e se for um almoço de domingo, essa visita não vai acontecer, porque quando saírem já será 4, 5 da tarde. E aí já não era mais eu visitar uma pessoa enferma. Vamos sacrificar o almoço. Fulano, olha, nós não vamos almoçar junto amanhã não. Ele vai ir, ó, vamos comer aquela que está congelada aí. A sobra da lasanha vegetariana está aí, ó. Faz favor, tira do congelador e põe para ir pro fogão que nós vamos esquentar e comer. Para a gente comer rapidinho e sair rápido.
Sacrifica-se uma coisa em prol de outra. A diferença é quando se vai aumentando por um treino no serviço ao próximo, a nossa capacidade de amar, nós sacrificamos sem sofrimento. Aí sim. Sacrifica-se sem dor, sacrifica-se sem sofrimento. Simplesmente sacrifica. Sacrifica. Sacrifiquei a folga, sacrifiquei o almoço, sacrifiquei isso, sacrifiquei aquilo. Mas aquilo flui naturalmente. Por quê? Porque em você o apacentar passou a ser tão planificador que ele ilumina o sacrifício. O sacrifício fica iluminado. A gente não vê nos evangelhos, nem nas biografias desses espíritos ilustres que são capazes de sacrifícios, a gente não os vê reclamar. A gente não vê Terezinha, na biografia dela, reclamar primeiro do casamento que ela tinha, da situação dela para fazer o exercício de caridade dela, que enche as saias enormes, né, rodadas e um monte de saia, pega mais de cima, põe abaixo da de cima uma saia bonita, social, enche a de cima de comida e de coisas e leva para distribuir com os necessitados. Então o marido passa e nem vê que ela carrega a comida ali dentro, porque a saia de baixo está tão linda que ele via sempre a mulher continua arrumada. Um dia os dois se cruzam na escadaria e está ela indo com aquela saia cheia de coisas para doar, encontra o marido severo, carrasco, materialista, e aí ela pasma ali, ele também. O que levas ela flores? O que levas flores? O que levas flores? No terceiro, o que levas? Ela abre a saia e cai em flores. Ela materializa, ela transmuta. O que é o apacentar? Ela transmuta, né? No caso desse, a pessoa desmaterializa por uma capacidade mediúnica. Claro, se somou a todos nós da época, provavelmente estávamos alguns nessa rede dela, com muita fé em Deus. A Rainha Isabel, que lá em Portugal, que aconteceu isso. Pois é. E desmaterializa aquela comida, com a energia materializa flores. Instantâneo, viu, gente? Mas a gente lê a biografia dessa gente, você não as vê reclamar desses sacrifícios. Você vê que elas têm uma exuberância para fazer. E é o que nós, com muita fé em Deus, estamos aí aprendendo. No exercício de servir a Deus, vamos nos vinculando de tal forma àqueles a quem servimos, seja o que for. Me vinculo de tal forma ao exercício da engenharia, que o que eu me sacrifico por ela não me custa dor nem sofrimento. Botei na minha cabeça que vou produzir pontes, estradas para a humanidade viver melhor e pronto, porque dedicar também, nós não estamos dizendo que é apenas a gente, né? Nós dedicamos às vezes às pessoas através de nossas linhas de ações no mundo e alterar a terra para ela ter mais condições de pessoas viverem bem. E nós vamos, na medida que vamos amando, nós vamos conseguindo encontrar a real diferença entre amor e afetividade. E nós vamos enxergando que amor é muito maior, é um valor muito maior do que a afetividade. Eu posso não ter afetividade, olha, nós pegamos de casa, né? Posso não ter afetividade por esse rapaz e cuidar para manter o meu status de amor por ele. Vamos lá, Socorro. Você está aí se perguntando. Afetividade
é um valor moral que nos faz, primeiro, querer sempre estar próximo, afetando aquela pessoa, porque ela nos afeta no bem. Isso que é foda. Isso é afeto, é isso. Afetividade é Ela tá isso. tocando você, né? Ela toca no bem, Sim, sim. pelo viés do bem. Pode ser um afeto também pelo outro lado, né? Pode ser? Né? Pode, mas aí... A palavra é afetar. Né? E aí a gente Tocando. tem que saber diferenciar amor de afetividade, para nós sabermos que se eu, na desenvoltura mediúnica que já alcancei, não consigo conviver com ele e administrar essa afetividade minha com dificuldades com ele, eu vou ter que saber traçar limites físicos. Isso não me dá o direito de chegar para o povo dizendo, não, eu não gosto do Evaí porque ele é isso e ele é aquilo. Aí eu chego para essa senhora, não, eu não fico perto dele por isso ou por aquilo. Aí eu chego perto desse senhor, ou ligo, né? Não é nem só chegar perto, ligo. Ah, você sabe que eu não fico mais na casa quando o senhor Evaí está, porque ele não gosta. Não, aí eu estou misturando as coisas e não estou sabendo fazer uma verticalização de mim para comigo mesma, no sentido de saber separar as coisas. É Cristo nos dizendo para separar o joio do trigo. Eu estou perdida, né? A gente está perdida, a gente está sem orientação. Exatamente. Você não está sabendo que o status de amar, o status de ser amoroso, o status de amor, deve estar acima dos perfis que compõem o amor. Porque o amor é maior. Você pode não ter afetividade, mantém sua distância. Deixa ele lá no lugar dele, você no seu. Você já sabe das suas dificuldades com ele, sabe das dele com você. E se reconhece como um espírito que ainda não construiu uma faculdade mediúnica que lhe permita poder estar com todos, fisicamente. Por exemplo, pergunta se Chico Xavier precisava afastar de alguém porque a pessoa era mau caráter. Se Cristo selecionou, não, ele escolheu uns para serem trabalhadores diretos com ele. Mas selecionar as pessoas a quem ele ia atender, dialogar, fazer isso, fazer aquilo, chegou, pediu ajuda, ele está indo ajudar. É o leproso aqui, é o paralítico ali, é o outro que tinha lá seus problemas, é Zaqueu, com sua questão ligada ao tributo, e que já tem uma vontade, uma certa condição de sair, então eu vou me prostrar na casa dele uma noite, eu vou deixar umas orientações, umas sementes, e essa semente vai germinar, e assim vai. Nessa caminhada que nós vamos conseguindo diferenciar amor de afetividade, na medida que diferenciamos amor de afetividade, que nós vamos nos esforçando, nós vamos conseguindo construir compaixão. É um sentimento que nos permite nos compadecer do outro nas suas precariedades. Aquela palavra ali é o apacenta? A pessoa que é pacificadora não deixa de ser compaixonante. E é por isso que pusemos aqui. Porque na medida que ela vai construindo a compaixão para ajudar o outro a alcançar o que ele ainda não alcançou, através de um processo de compreender, nessa compreensão a gente vai fazendo entendimento da situação, aquilo vai clareando para nós, nós vamos descobrir que, quem sabe, nem tenhamos que perdoar, porque aquilo não nos maculou.
Gandhi, quando a mulher avança no meio da multidão e passa pelo cordão que separava a multidão e Gandhi, e chega diante dele, pega pelas mãos e diz: Mahatma, Mahatma, perdoe a mim e ao meu povo por ter lhe ofendido tanto. Ele olha para ela e diz: nunca ninguém me ofendeu. Tinha sido preso, açoitado, tripudiado, nunca ninguém me ofendeu. Ele trazia um sentido de compaixão, onde ele compreendia a humanidade. Foi um batalhador pela paz, porque percebe a carência que a paz faz e que ele trazia nele, e percebe a carência que há dela em nós, e o quanto nós sofremos por não trazer essa paz. Ele constrói um entendimento, aí ele não tem que perdoar. Só um minutinho. E não, alguns de nós, ou muitos de nós, e especialmente em algumas situações, infelizmente, teremos que perdoar, porque teremos nos maculado. Que nós saibamos, primeiro, lutar para não ter que perdoar, que é não ter se maculado, e que quando tiver, que a gente tenha coragem, amando o bastante, a gente ter a coragem de buscar perdão. Vou atender ela primeiro, viu, Josi? Que ela tinha levantado a mão Ela primeiro. mesma. Ah, tá. Pois não, querida. Não, assim, às vezes a compaixão pode ser tão excessiva, né, e a compreensão tão repetitiva, a pessoa que se relaciona com a gente vai dando tantos motivos para a gente compreender, para a gente ter compaixão, e isso não pode esbarrar, muitas vezes, naquela nossa identidade, que a gente ultrapassa o próprio limite, aí se ressente, se magoa, e aí vai ter que perdoar. Pode, porque a gente às vezes vai permitindo o que não deve permitir e achando que isso é compreensão. É um erro de foco nosso. Nós temos que saber o limite a partir de onde não é mais compreensão e a partir de onde não é mais compaixão. Estamos sendo, eu não diria, manipulados, estamos nos permitindo ser manipulados. E isso é muito comum acontecer, principalmente na família latina, porque nós somos endogâmicos. Nós temos dificuldade de liberar para a baia os nossos. E não falo só relação de mãe e filho, pai e filho, não. Família, que eu chamo, envolve primos, envolve sobrinhos. Nós temos uma característica endogâmica, que é criar para nós, e uma vez que fez vínculo é para ficar ali, é para manter perto, e é um perto físico. É um perto físico que aí começa a ter, por exemplo, oferta de recursos materiais, às vezes para alimentar o erro. Família que, por não conseguir deixar que aquele filho se vá e vá fazer a sua caminhada às suas próprias custas, acabam custeando às vezes vícios, e vícios graves para a saúde. E não estamos aqui criticando, nós estamos dizendo do quanto isso é grave. Porque quando a família se der conta, daqui a 10 anos, ela vai ver que essa pessoa podia ter tido a chance de se corrigir se ela não tivesse tido o abastecimento. E às vezes na ordem material mesmo. Abastecimento de recurso para a droga, recurso para o álcool, recurso para o fumo. Porque a gente confunde esses sentimentos. Porque os valores morais, eles nunca são para prejudicar. Quando a gente começar a pensar que está exercendo-se num valor moral e ele está prejudicando, não é o exercício do valor moral. A gente vai ter que buscar ajuda, buscar orientação, rever, entrar na meditação, fazer reflexão e ver onde é que a coisa não está indo bem para fazer um realinhamento. Não sei se respondeu. Respondeu. Nesse movimento todo, a gente já falou desse item aqui, mas eu vou voltar nele só para uma coisa. Nesse amar a nós mesmos, nós temos que ter o grande cuidado de vencer o pieguismo que há
e somos latinos, então a gente é um estilo que tende para um romantismo doentio, a gente tende para uma coisa de se vitimar para ter a atenção dos outros, de se vitimar para o outro chegar e nos adular um pouco, e nos dar um pouco de moleza. E quanto mais nossa família for uma família endurecida, uma família meio que encostada, mais a gente vai usar desse artifício para ver se a família se volta e olha para nós. E aí é que ela vai mesmo piorar, porque vai nos ver como fraquinhos, vão nos ver como fraquinhos, pessoa que se fala de coitadinha. Então, para amarmos a nós mesmos, nós temos que nos enxergar apenas como eu sou o meu próximo mais próximo. Eu gostaria que essa senhora fosse uma piegas o tempo todo lamuriando, choramingando, amolecendo, adoecendo e não tratando. Eu tenho paciência para isso, a paciência é para isso. Qual é a minha tomada de posição? E aí a gente realinha e começa a traçar um projeto de reconstrução. Nesse do nosso próximo, mais próximo, aí nós vamos descobrindo que nós precisamos muito nos instruir, muito, a instrução é fundamental, mas que ela não pode vir desacompanhada de um estado de amor. Eu tenho que me instruir para cuidar de mim? Tem, mas eu tenho que ter amor por mim mesma, porque as pessoas, seja eu ou seja qualquer outro, vão se sentir mobilizadas a me ouvir, a me atender, a cuidar delas e de mim através do viés do amor. Porque o amor, ele é exemplificador. O amor nos põe em movimento. Nós passamos a ser o exemplo para nós mesmos e para o próximo. Nesse exemplo para nós mesmos e para o próximo, é que nós vamos mobilizando corações, iluminando mentes, e nos iluminando, porque somos mente, né? É nos iluminando, espraiando vibrações com as quais cada um vai recebendo e combinando com seu acervo e se iluminando. Não estou dizendo que nós iluminemos os outros, nós dissipamos as vibrações, cada um recolhe dentro do seu possível, combina com o seu acervo, se ilumina e passa a se mobilizar. Nesse processo aí, nós colocamos aqui 3 pontos para lembrarmos. Prejudicamos a nós mesmos quando prejudicamos o próximo. Quando nós temos que perguntar, eu estou sendo benéfica ao próximo nisso? Porque se eu não for benéfica, eu estou sendo maléfica. E é fácil a gente pensar que está sendo benéfico. Não, eu só fiz uma brincadeirinha. Ah, mas a brincadeirinha é benéfica? Existe brincadeirinha? Ah, não, foi só um pensamentozinho, você que leva a sério. Mas existe pensamentozinho? Como é que é um pensamentozinho? Tem como eu modular um pensamento? Zinho, isão. O que é um pensamentozinho? De vez em quando a gente tem que inquirir na família mesmo. Como é que é mesmo? Pensamentozinho. Como é que você classifica um pensamentozinho? E como é que você classifica um pensamentozão? Como é que o zão vai chegar nos outros, vai ter uma sobressaturação e ele vai ficar ruim, que você negou a você, o zão é por isso. E o zinho vai deixar de ir e bater em cada um, se carregar e voltar a você, porque tanto os físicos como os espíritos orientadores estão aí já nos colocando há bastante tempo que tudo que nós emitimos sai com o nosso código.
Nós não emitimos nada aleatoriamente e que vai ficar vagando no cosmos aleatoriamente. Tudo que nós dissipamos vai de encontro a todas as fontes que tragam alguma possibilidade dele fazer algum nível de afinidade, vai se carregar como pertence a esse núcleo, vai retornar ao núcleo. O irmão Antônio Brimo já chegou agora, até foi na última aula, a minúcia do cabelo que nós cortamos no salão. Cortamos lá o cabelo, recolhem com a vassoura, jogam lá. Ele vai com o nosso código. Ele diz que sofrerá decomposição, mas estão lá nossos registros. E o que, na medida que vai decompondo esses padrões energéticos que estão sendo produzidos, que estão sendo liberados, produzidos não, porque produzido já estava, só que estavam numa forma densa, vamos pensar aqui. Aqui é um fio de cabelo, então, um fio de cabelo, energia densa. À medida que ele vai se decompondo, significa que ele está, vamos dizer, quebrando, vai transformar em partículas cada vez menores e vai dissipando. Essa quebra está acontecendo com dissipação de energia. Dissipação de energia vai retornar a nós. Tem DNA. Tudo, né? Hã? Tem Tem DNA. DNA. Tudo. Aham. Mas tem DNA Tudo está que decompõe, tem DNA que não decompõe. Haja visto Mas vai voltar, esmolha mas vai estar ali. Mas vai estar se ali decompor, e está retornando. Exatamente. Por exemplo, o espírito daqueles senhores que estão lá mumificados recebe esses padrões energéticos? Na nossa concepção, sim. Os padrões energéticos que estão sendo dissipados, vai receber. Tem espírito, né? O espírito não morre. O espírito é uma unidade, ele é um núcleo. Sim, entendi. Ele não recebe bens materiais, Mas é entendi. mas a parte que diz respeito ao espírito que compôs aquilo, está ali. Nájila, E esse código está sendo, oi? quando eu corto o cabelo, eu mando juntar e levo pra casa, não deixo lá não. Eu deixo, porque deixar não é o problema. Nós estamos dando um exemplo disso só para dizer assim, olha, não é só o que nós pensamos que sai carregado com nossos registros. Todo o nosso acervo psico, bio, físio, dínamo, material, o nosso biológico, nosso bioquímico, ali está o registro, tem registros espirituais. Então eu levo pra jogar no mar, só que eu nunca jogo, eu tô com um pacotão desse tamanho. Mas jogar no mar também é o mesmo que deixar no salão. O que eu faço com esse cabelo? O que faz? O que eu faço com esse cabelo? Que tá tudo lá comigo. O dia que você for para uma roça, você leva, Pode faz uma enterrar? covazinha e Enterrar, coloca. né? Pode enterrar? E agora esse bolo de cabelo vai entupir garganta de tartaruga, poderá entupir garganta de peixe. Porque o espiritismo caminha à luz da ciência. O espiritismo, ele caminha à luz da ciência, da filosofia e da religião. Quando você olha à luz da ciência, que é o patrimônio material aqui da Terra, né? Nós temos que pensar assim, vou jogar um bolo de cabelo no mar, tá? Os peixes têm, vou falar uma palavra bem feia, mas para ficar claro, os peixes têm goela para bolo de cabelo? Não, se eu sou capaz de morrer entalada com bolo de cabelo, porque ele não se degrada, e o material que for colocar para degradar esse cabelo na minha garganta é tão agressivo que vai acabar comigo. Então, Enterrar, né? jogar em rio, jogar em mar, mas não é por nada místico não, tá, Denise? Que é bem claro que é aqui, ó. Nós estamos vivendo junto com irmãos nossos, em escalas as mais variadas,
todos devem ser respeitados e tratados e cuidados. Aí vamos aqui só para fechar, que nosso tempo terminou. Rápida. Pois No não. caso de pessoa, corta o cabelo e faz a doação daquele cabelo para uma pessoa que precisa. A energia da gente vai para aquela pessoa. A energia retornará a você, vai retornar a você, agregada de um valor extremamente positivo, que é o amor que você colocou para doar aquele cabelo às pessoas. E agora quase todo mundo que deixa o cabelo crescer um pouco mais está cortando e doando para as pessoas que passam por processos de química. E no caso de Outro dia eu vivi a experiência de uma menina de 5 anos que cortou o cabelo e vieram aí, estava ali junto, a gente conversando, ela virou assim, você vai meninos lá brincando na areia. Ô mamãe, e aquele cabelo que cortou de mim, já foi para a criança que tinha que ter ido? No meio, ela brincando na praia, colocando baldinho de areia e não sei o quê. Sabe quando você sente que a coisa veio na cabeça dela naquela hora, certamente que brincando ali, sendo feliz. Energia foi energia. Mamãe, o cabelo que cortou já foi para a menina aqui. Aí a mãe, ai, não foi, minha filha, ainda não. Ah, mamãe. Aí, o Zé, na semana seguinte a pessoa me ligou, não, eu mandei o cabelo, aquilo me tocou profundamente, me achei uma irresponsável, o cabelo já estava uns 2 meses lá andando no carro para baixo, para cima, e era só parar lá no lugar e deixar, acho que no INCA tem um posto que recolhe. Não, é só para finalizar, no caso de incineração. O quê? Incineração. A energia vai ser liberada. Aqueles núcleos que lhe dizem respeito virão a você e os gases estarão aí cosmicamente distribuídos. Assim como, por exemplo, a cremação. E por isso, inclusive, que os espíritos pedem que quando formos deixar documento para nossos familiares nos cremarem, que a gente já deixa uma reserva de dinheiro para eles pagarem um depósito para a gente ficar 72 horas, não sermos cremados antes das 72, que é o tempo necessário para que fluidos perispiríticos residuais nas células evolem. Todo mundo sabe o que é evolar? Sair da célula, evolem e naturalmente os núcleos que se liguem ao espírito e ao perispírito agregarão ao perispírito e cremará a parte material que é Cristo dizendo que é da terra e na terra ficará. Quando a pessoa, no caso, pega fogo em algum lugar, a pessoa, no caso, no vulcão, né? Cai no vulcão. Eu já pensei nisso, mas eu queria gostaria de... Então tá, você queimou pelo... Ela sofreu, mas aí faz parte das contingências da terra. Segundo os espíritos, ela perguntou, uma pessoa que sofre um incêndio e ela morre ali calcinada, por exemplo, um vulcão. Foi visitar o vulcão que é lá dentro. Quando fazemos um projeto reencarnatório, nós já sabemos das contingências às quais nós estaremos sujeitos. O que devemos é ter o máximo de cuidado em nossas ações para não cairmos nessas contingências. Uma vez que cair o espírito do seu jeito, vai fazer seu entendimento. Mas que a energia, os núcleos que forem possíveis de retornar ao perispírito, porque no momento que a pessoa morre ali, espírito e perispírito se desprendem. Segundo os espíritos, quando nós morremos queimados, nós já não... No momento em que o corpo efetivamente sofre a calcinação, o espírito e o perispírito já saíram. Peraí, o espírito e o pré-espírito? Espírito e perispírito já saem antes do corpo ser calcinado. Não estou falando morrer. No momento em que o espírito sai, vamos dizer... O físico, né, Nádia? O físico. Uma coisa é morrer, que é o desencarnar.
Sofreu um acidente de automóvel. Vamos pensar numa coisa mais grande primeiro. Sofreu um acidente de automóvel. Pegou fogo. Você, o automóvel pegou fogo. Na hora que Você eu está fui dentro. Você vai ser calcinado. O espírito não fica ali sofrendo essas coisas de romance espírita aí. Segundo eles, é tudo fantasia de cabeça de médium que não estuda o espiritismo adequadamente. Que o espírito não fica ali vivendo incêndio, sofrendo agarrado no corpo. Mas quando é no caso que a pessoa... Porque quando... energia, Espera só eu terminar para você entender, senão você não entende. Espera aí, você tem que esperar eu explicar. Quando você sofreu ali um incêndio, como são... Primeiro vamos aqui, como são as coordenações de nossos órgãos vitais? Sobre qualquer situação, nossos órgãos vitais, vital é o que segura as condições para que o espírito esteja ligado a esse corpo. Os órgãos vitais compõem essas condições no corpo físico. Coração, pulmão, cérebro até não tanto que existe morte cerebral e você continua lá no CTI dando um pouco de dinheiro a mais para o hospital. Então, pulmão, especialmente pulmão, coração e rim. No momento que você está sofrendo um incêndio, que formou aquele punhado de gases tóxicos dentro do automóvel, é possível chegar à oxigenação e seu coração bombear nutrientes para todo o sistema para você se manter viva? Não. Aí é que a gente sabe que a pessoa vai imediatamente desencarnar, espírito vai sair, né? Vai se desligar e o corpo vai sofrer a calcinação. Mas o espírito já não está mais ali. Hã? O que fica ali é massa corpórea. Massa corpórea. Massa corpórea. O espírito não fica ali agarrado num corpo sendo queimado. Nesses romances aí que qualquer manágua senta numa mesa e diz: porque eu desencarnei na última encarnação queimado e ocorreu assim assado, que eu fiquei sofrendo, agarrado num corpo queimando e não sei o quê. E um detalhe também: existem equipes espirituais socorristas que imediatamente acolhem esse espírito, ele já entra num processo de um sono, como se fosse comparado aos padrões da Terra, um sono onde o espírito vai passar por um período de ou 48, 72 horas de uma reciclagem, mas adormecido. Isso, de equilíbrio. Depois é que ele vai despertando e se dando ciência de que ele desencarnou. Vai se dando ciência. Não é também essa... Agora vamos lá, tem a outra fantasia que existe aí fora que não pode acontecer com ninguém aqui. Sair dizendo que o espírito estava ali e não sabia que morreu. Enquanto ele não sabe que desencarnou, ele está adormecido. Está lá, espírito, sem condição. Ele não age, ele não se dá ciência, nem que desencarnou, nem que está encarnado. É como nós dormindo. Nós durante um sono, nós estamos lembrando se estamos encarnados, desencarnados, nós estamos dormindo. E há esse, graças a Deus, pronto atendimento para todos nós. Seja lá que tipo de desencarne que tivermos, nós não vamos nos ver desencarnando, seja que tipo de desencarne. E nem vamos nos ver no momento seguinte olhando nosso caixão em cima da mesa lá. Que a gente vê obra aí falando isso. Mas os espíritos nos pedem para não fazer fé de ofício, que essa não é a realidade. Então vamos lá, beneficiamos a nós mesmos. Oi? Só uma informação. Quem tiver cabelo para doar não é no INCA. O INCA não tem pessoas que fazem a peruca desse cabelo. Para ligar para casa Ronald. Casa? Ronald. A Gilda está pedindo para aproveitar aqui e já colocar aqui. A Casa Ronald é quem recolhe cabelo
e manda fazer as perucas para quem necessitar. Eles têm uma casa para receber os familiares. Onde é essa Tem São casa? Cristóvão, perto do Maracanã. O Ronald McDonald. Vamos pegar isso inteiro aqui para informar as pessoas, Daniel? Você consegue levantar para nós? Você é bom em informática. Amamos bastante, nós vamos fechar nosso momento aqui, amamos bastante para conseguirmos ir fazendo projetos, planos e metas para sermos apacentadores como Cristo nos delegou, porque na verdade ele diz a Pedro que estava elegendo Pedro para ser os fundadores da base, ser a base do seu movimento com a partida dele. Cada um de nós é um Pedro. Como